Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos nesta noite. Quantos estão felizes aqui na presença de Deus? Amém? Mais uma vez estamos reunidos hoje, dia 8 de junho, para nós tratarmos da nossa segunda aula no curso de evangelização urbana e missões quilombolas. E foi maravilhoso o nosso primeiro encontro, as repercussões foram extraordinárias. Nós temos certeza que hoje o Espírito Santo de Deus estará conosco mais uma vez, nos conduzindo para fazermos essa reflexão tão importante, tão profunda, para a concretização da obra do Senhor entre nós. E eu quero começar essa noite, sem perda de tempo, trazendo mais uma vez, reforçando mais uma vez, uma ideia que ela é primordial quando nós pensamos em evangelização, quando nós pensamos em missões. Do meu ponto de vista, é o alicerce, é o fundamento primordial da compreensão da obra missionária. O que nós vamos falar agora aqui? Eu vou mencionar aqui 4 textos bíblicos. Eu vou pedir 4 voluntários na igreja para ler em voz alta esses textos bíblicos. Primeiro é 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,9. Qualquer um dos irmãos, por favor, que encontrar, fique de pé e leia em voz bem alta, para que toda a igreja possa ouvir. E até os irmãos que estão online também possam ouvir. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Qualquer um dos irmãos, por favor, fique à vontade. Se diz a palavra, não retarda ao Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é lutando para convosco e não querendo que Ele não impeça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Meus irmãos, enfatizar aqui, mais uma vez, de forma muito clara e objetiva, que a vontade de Deus é que ninguém pereça, e sim que todos cheguem ao arrependimento. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos aqui que é intrigante e é importante. Acontecem coisas na vida que não são pela vontade de Deus? Sim ou não? Sim? É possível que aconteça algo no mundo, ô João, que não seja pela vontade de Deus? O que você acha? Olha, esse texto que nós acabamos de ler nos leva a refletir com profundidade sobre isso. Aqui está escrito que Deus ele não retarda a sua promessa, como alguns julgam. Ou seja, muita gente diz, olha, Deus está demorando muito. Desde que a igreja se estabeleceu há 2000 anos, que pregadores estão dizendo que Jesus vai voltar. Já são 2023 anos que se fala isso, e até hoje ele não voltou. E aí o apóstolo Pedro disse assim, olha, não é que Deus está retardando a sua volta. Não é que Deus está demorando para voltar. Na verdade, o que nós temos aqui em operação é a longanimidade de Deus para conosco, ou seja, a paciência. A palavra longanimidade, irmãos, ela significa paciência extrema, não é só paciência não. Tá bom? Quando você vai para uma fila para fazer um pagamento, e você olha assim a quantidade de gente que ainda tem ali. Hoje o negócio está bacana, né? Paga tudo no Pix aqui. Mas há bem pouco tempo atrás nós sabemos disso. Vem aqui vocês querem dizer que vocês são tão jovens assim, que vocês não são dessa época. Toda vez que eu conto uma história, não, eu sou dessa época. Todo mundo aqui é na época da fila. Não lembra essa doença. Né? E a gente sabe que a gente chegava numa fila, às vezes com outras coisas para resolver, não conseguia. Perdi o dia todo numa fila para fazer um simples pagamento de algumas faturas, contas de energia, de água, enfim. Precisava de muita paciência. Essa paciência a gente pode chamar de longanimidade. Paciência extrema, paciência em alto valor, em alto nível. Deus, ele tem uma paciência tão grande com a humanidade, que há 2023 anos, ele continua dando oportunidade para que as pessoas se arrependam. E por que ele faz isso? Pedro explica que ele faz isso porque ele não quer
que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas aí a pergunta óbvia é: e será que todos chegam ao arrependimento? Será que realmente ninguém perece? Nós sabemos que não. Nós sabemos que muita gente perece. Aliás, a maioria perece. Daqueles que estão descendo a sepultura, a grande maioria está descendo sem Cristo. Muitos estão indo para o abismo, para a eternidade sem Deus. Então não está se cumprindo a vontade de Deus, que é que ninguém pereça, que todos cheguem ao arrependimento. Então, antes de nós sairmos por aí culpando Deus pelas tragédias da vida, pela maldade humana, pela perversidade do coração do homem, lembremos que nem tudo que acontece na terra acontece pela vontade do Senhor. Alguns teólogos dizem que a vontade de Deus é dividida em duas categorias: uma vontade objetiva e uma vontade permissiva. Objetivamente, aquilo que Deus quer, Ele permite que aconteça. E permissivamente, aquilo que Deus não quer, Ele permite que aconteça. Alguns teólogos creem assim. Dependendo do que seja, a verdade é que Deus não é o culpado pela maldade que existe na face da terra. Há uma corrente que ensina que Deus é o responsável até pelo pecado e pelo mal. Isso não é verdade, não. O pecado e a maldade são consequência da liberdade humana que foi dada por Deus. E a liberdade tinha que ser dada, porque se eu não der liberdade para uma pessoa me amar, eu nunca terei provas de que ela me ama de verdade. Qualquer pessoa que for obrigada a me amar, se eu precisar colocar um 38 para ela me amar, eu não posso dizer que esse amor é genuíno. Eu não posso dizer que esse amor é verdadeiro. Portanto, Deus não poderia obrigar o ser humano a amá-lo. O ser humano teria que ter liberdade para não amá-lo, para que assim ele pudesse amá-lo de maneira genuína. Então é por isso que existe o mal, porque existe a liberdade para fazer o mal. E Deus não é o responsável por isso, Deus não é o culpado por isso. Mas o que eu gostaria que nós guardássemos no coração aqui de início, nesse momento, é que a vontade de Deus é que todo mundo se converta. O que Deus quer é que todo mundo se converta. Então eu preciso ter essa convicção, eu como cristão, eu como igreja, eu como alguém que tem visão missionária, que Deus quer que todo mundo se converta. A vontade de Deus não é que só esses que estão aqui no templo sejam os que serão salvos em Alcântara. Deus quer que toda a população de Alcântara se converta. Deus quer que todos os povoados quilombolas sejam alcançados. Todos. Todos eles tenham a salvação acessível para os seus moradores. Nossos irmãos que nos assistem, onde quer que eles estejam, nas suas cidades, Deus quer também que essas cidades sejam salvas. Mas então como é que isso vai acontecer? Tenho dito aqui para os irmãos, Deus é espírito, mas não é espírita. As coisas de Deus não são espiritualizadas. Elas são feitas de maneira concreta através da sua igreja. Como é que Deus ganha alguém para Cristo? Através da sua igreja. O apóstolo Paulo disse que a fé, ela é o veículo da salvação. E a fé vem pelo ouvir da palavra. E aí Paulo pergunta, mas como ouvirão se não pregam? Como pregarão se não forem enviados? Então aí entra a responsabilidade da igreja. Eu preciso ter no meu coração esse incômodo continuamente ressoando dentro da minha alma. Deus está esperando que eu me mova para que a vontade dele, que é que ninguém pereça, venha a se concretizar. Senão não vai se concretizar. A vontade de Deus não vai se cumprir se eu não fizer nada. Se eu for um cristão relapso, se eu for um cristão acomodado, se eu for um cristão que vive apenas em berço esplêndido e que não se move, e que não se comove, que não tem, meus irmãos, aquele sentimento de imaginar que o meu vizinho, que o meu parente, às vezes eu fico pensando, qual o sentimento de um cristão quando ele está, por exemplo, num momento em que um corpo de um familiar seu está sendo velado, um tio, um pai, uma mãe, um irmão, ele tendo consciência de que aquela pessoa foi para a eternidade sem Cristo.
Como é que alguém consegue, alguém que tem entendimento da palavra de Deus, consegue ter paz e tranquilidade numa cena dessa? Então, é nosso papel, é nossa responsabilidade fazer com que a vontade de Deus se cumpra. Amém? Amém. O segundo texto é 1 Timóteo 2, versículos 3 e 4. Qualquer um dos irmãos, eu peço aos irmãos que estão nos acompanhando também façam essas leituras. Nós lemos 2 Pedro 3, 9. Agora nós vamos ler 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículos 3 e 4. Qualquer um dos irmãos, por favor. 1 Timóteo, capítulo 2, e os versículos são 3 e 4. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha que coisa extraordinária. Dois aspectos da vontade de Deus revelados aqui por esse livro. Deus, ele deseja que todos os homens sejam salvos. Manoel, Deus não quer que as mulheres sejam salvas. Aqui está dizendo que são só os homens. Sabemos que aqui homem no sentido genérico, né? Toda a raça humana. A vontade de Deus, eu repito mais uma vez, é que toda a raça humana seja salva. Mas, pastor, eu vi outro dia um pregador, eu vi um teólogo, eu li um livro dizendo que Deus separa uns para serem salvos e outros ele abandona para serem condenados. Nós não cremos nisso. Nós cremos no que está escrito na palavra de Deus. E aqui está escrito absolutamente de forma clara, de forma cristalina. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, e não apenas isso, mas que eles cheguem também ao pleno conhecimento da verdade. Você sabia que Deus não quer que a sua vida como cristão ela seja fundamentada apenas nesse leite ralo, que muitas das vezes é o conhecimento que nós trazemos no coração por anos dentro da igreja? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: olha, eu estou impressionado, porque há tempos que vocês já caminham na fé, eu já deveria estar dando alimento sólido para vocês, mas vocês ainda estão na base do leite. Eu ainda preciso estar reforçando aqui entre os irmãos os princípios básicos do Evangelho. Eu sempre digo isso, compartilho isso com os irmãos, né? Que eu não sei por que razão muita gente manda pergunta para mim. Eu não sei por que, se eu tenho cara de professor. Porque eu recebo muita pergunta. Muita. Aí eu tenho um problema comigo que você deixa ninguém no vácuo, eu fico louco. Porque tem gente que está ali aí, depois eu respondo isso aqui, eu não aguento. Eu tenho que responder. E aí, eu escuto perguntas, eu recebo perguntas do tipo assim: pastor, crente pode ir para a festa? Pastor, crente pode namorar com a pessoa do mundo? Antes de ontem, uma irmã mandou mensagem nesse valor também: pastor, eu posso ouvir música de Roberto Carlos? Então os irmãos entendem, e não é novo convertido, são pessoas que eu conheço há anos. Então será que a gente ainda está nessa base? A gente ainda está precisando disso? Já estamos aí no mingauzinho de Nestor, irmãos. A devia estar comendo o quê? Mocotó, né? Para quem gosta, né? Já está numa torta de cama, não com suco de maracujá, com gelo imitando na porta. E ainda está nessa história de coisa básica. Ainda existem irmãos que estão ainda com dúvidas sobre questões muito básicas do Evangelho. Não é essa a vontade de Deus, irmãos. Aqui está escrito: a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como que eu faço para chegar ao pleno conhecimento da verdade? Eu tenho que ser alguém dedicado a me aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas. Eu tenho que ser uma pessoa ávida, sedenta, faminta por Bíblia, por aprender a palavra de Deus, porque aqui está a revelação de Deus para a humanidade. Quero ouvir profecias, pastor? Leia a sua Bíblia. Só isso. Leia e estude a palavra de Deus. Essa é a profecia para a nossa vida. E chegar ao pleno conhecimento da verdade é conhecer as Escrituras Sagradas. E há muitos cristãos que não têm tempo para as Escrituras Sagradas. Estão ocupados demais com os negócios desta vida. E por conta disso,
vivem o tempo todo num nível raso, superficial de cristianismo. Essa não é a vontade de Deus. Então, quando nós pensamos em obra missionária, entendamos, irmãos, que Deus quer que a gente pregue. Deus quer que a gente traga pessoas para o seu rebanho. Mas não é só isso que Ele quer. Ele quer também que a gente ensine essas pessoas a compreender de maneira completa, plena, profunda, o que significa ser um cristão. Não basta entrar pelas portas da igreja. Não basta sentar no banco de uma igreja. É preciso ser crente de verdade. Ser cristão de verdade. É preciso ser um filho de Deus, uma filha de Deus de verdade. Um dia a gente vai chegar lá na glória. Mas aqui a gente já tem que viver como se nós já fôssemos cidadãos dos céus. Com todo o protocolo celestial já sendo praticado no nosso dia a dia aqui. Eu não vou deixar para ser um servo de Deus depois que eu chegar lá. Não, eu só vou chegar lá se eu já for um servo de Deus. Então o conhecimento pleno da verdade já tem que ser alcançado aqui. Eu não posso me conformar com o básico. Eu não posso, meus irmãos, ficar o tempo todo no infantil da fé. Eu tenho que chegar no doutorado, no pós-doutorado. Eu tenho que avançar no entendimento do conhecimento da palavra do Senhor. E todas as oportunidades que eu tiver, eu não posso perder para isso. Opa, curso de doutrina amanhã. Ô, glória a Deus, escola dominical domingo. Não vou perder. Estudo bíblico na casa do irmão domingo. Ou, com certeza, eu vou estar lá. Não vou perder. Oportunidade de estar crescendo, de estar aprendendo, de estar absorvendo o entendimento da palavra de Deus. Mas, claro, julgando todas as coisas, e é tempo que for bom. Até porque, quando eu tenho pleno conhecimento da verdade, ninguém me manipula. Quem são as pessoas que se tornam marionetes nas mãos dos charlatães e dos espertalhões? Aqueles que não têm conhecimento pleno da verdade. Vocês entendem? É para essas pessoas que Satanás se traveste de anjo de luz e engana com facilidade, trazendo um falso evangelho, doutrinas estranhas, heresias. Por que, irmãos, que nós temos tantas igrejas hoje em dia com cultos e liturgias tão esquisitas que a gente nunca ouviu falar em nada parecido com isso? Porque as pessoas não têm conhecimento da palavra. Elas são enredadas e convencidas por emocionalismo, por técnicas psicológicas e emocionais. E é a palavra de Deus que nos mantém de fato de pé e que impede que nós sejamos enganados pelo inimigo. Outro texto está em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Qualquer um dos irmãos, por favor. Lucas 19, 10. Abra sua Bíblia, leia. Voz bem alta. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Lucas 19, 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem é o Filho do Homem, irmãos? Jesus. Então, vejam bem. Doutor Lucas está dizendo aqui o seguinte. Ele está resumindo no versículo o motivo pelo qual Jesus veio à Terra. Jesus não veio à Terra para ser um popstar. Jesus não veio à Terra para ser um guru religioso. Jesus não veio à Terra para ser fundador de igrejas e de religiões. Jesus não veio à Terra, meus irmãos, para nenhuma outra finalidade senão essa que a Bíblia diz para a qual ele veio. Aqui está escrito com absoluta clareza. Ele veio buscar e salvar o perdido. Então, não é nenhum equívoco da minha parte dizer que o motivo pelo qual o Espírito Santo de Deus permitiu que uma igreja batista fosse instituída na cidade de Alcântara é para pregar o Evangelho. É para isso que a igreja existe. Mas nós estamos na igreja, a gente tem um bocado de coisa. A gente fala um monte de coisa dentro da igreja, a gente faz festa, e tem equipe disso, tem equipe daquilo, glória a Deus. Tudo é bem-vindo se for para a glória de Deus. Mas a única coisa que interessa para Deus é pregar o Evangelho. Foi para isso que ele veio. Faça 1 milhão de coisas dentro da igreja, mas não prega o Evangelho, isso não é igreja. E existem igrejas que hoje estão com uma agenda tão lotada de eventos, tão lotada, meus irmãos, de acontecimentos envolvidas com isso, envolvidas com aquilo. Existem igrejas que viraram ONGs. Existem igrejas que viraram circos.
Existem cultos que viraram espetáculos. Existem músicos que viraram artistas. Existem pregadores que viraram ídolos. E tudo isso desfigurou o verdadeiro sentido pelo qual a igreja foi criada na face da terra. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Então a igreja existe para pregar o Evangelho. Uma igreja ela só é relevante se ela for uma igreja ganhadora de almas. Uma igreja que prega a palavra de Deus. Nós não podemos ser tímidos na pregação da palavra de Deus. Nós temos que ser ousados, atrevidos, intrépidos. A Bíblia diz que sobre nós foi dada a autoridade. A Bíblia diz, abre a tua boca que eu a encherei. Olha só, eu não preciso de curso de teologia. Eu não preciso de formação técnica de aspecto algum. Eu só tenho que abrir a minha boca e o Espírito de Deus a encherá. A palavra de Deus diz que quando nós estivermos diante de príncipes, de governantes, de autoridades, de homens poderosos, Ele nos dará autoridade para pregarmos com intrepidez diante dessas pessoas. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor é sobre nós. Ele nos ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, para dar liberdade aos cativos e os oprimidos, para fazer com que os cegos enxerguem, para libertar os oprimidos do diabo. Essa autoridade foi dada para a igreja, meus irmãos. Tudo isso como arma para a pregação do Evangelho. Os irmãos lembram que quando o Senhor Jesus enviou os 70 para o primeiro trabalho evangelístico da história da igreja, eles foram revestidos de poder e de autoridade do Espírito Santo. Depois eles voltaram felizes, radiantes diante do Senhor, dizendo, mas Senhor, só acredita que até os demônios a gente conseguia expulsar as pessoas? E Jesus disse, olha, fiquem felizes pelo fato do nome de vocês estar sendo glorificado. Amém. O que Jesus quer dizer com isso, irmãos? Ele quer dizer, olha, amém, que bom que vocês estão felizes, mas esse não é o principal motivo que a gente tem que ficar feliz. O principal motivo é que a palavra está sendo pregada. O principal motivo é porque pessoas estão sendo salvas. Então, irmãos, a mim particularmente, mais importante não é ver essa igreja cheia. Encher a igreja não é difícil. Basta eu ficar aqui de pirueta, botar uma melancia no pescoço e a igreja vai encher. Quanto menos você pregar o Evangelho, mais a igreja vai encher. Quanto menos você for fiel às Escrituras, mais a gente vai ter. Quanto mais heresia você utilizar, mais as pessoas vão. Vocês querem saber como é que um pastor faz para ele ser um sucesso numa igreja? É ele sair das Escrituras. Só de fazer isso. Vocês querem saber como é que um pastor faz para ele ser odiado numa igreja? É ele ser fiel às Escrituras. Independente do ponto de vista e do querer diário de Deus. Então, a grande questão não é encher a igreja. A grande questão é encher a igreja de pessoas realmente convertidas. Pessoas que realmente tiveram uma experiência de salvação. E isso só se consegue com pregação genuína do Evangelho. Amém? O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Foi para isso que Jesus veio. No dia que Deus decidiu, na glória, vou mandar meu Filho para a terra, Ele mandou com um objetivo só: ganhar o perdido. Arrancar a pessoa presa nas garras de Satanás do inferno e trazê-la para a salvação de Cristo. Amém? E o último versículo está em 1 Coríntios 15, 22. Vamos ler, qualquer um dos irmãos, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Quem encontrar ler? Porque assim como eu, Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Amém. Assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Profundo isso aqui. O que a palavra de Deus está afirmando aqui é que a natureza de Adão, ela sentencia
toda a raça humana no inferno. Então, quando nós nascemos, nós já nascemos condenados. Porque nós nascemos com a natureza de Adão, nós nascemos com a semente de Adão. Pastor, como é que o senhor sabe disso? É fácil. É só deixar a pessoa viver sozinha. Você vai ver como é. Ela vai procurar o caminho do pecado, sempre. Você sabe que nós que somos crentes em Jesus, nós temos esse privilégio de estar na casa de Deus, aprender a palavra, somos ensinados no caminho da salvação, cantamos hinos belíssimos de adoração a Deus, e mesmo assim, de vez em quando a gente está vacilando. De vez em quando a gente está fazendo pino breve, de vez em quando a gente está entristecendo o coração de Deus. De vez em quando a gente se pega fazendo coisas que a gente diz, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu, como um servo de Deus, sou capaz de fazer uma coisa dessa. Vocês sabem, irmãos, tem gente que acha que o crente ele é uma espécie de anjo na terra. Não, mas tem um crente de todo tipo. Existem crentes que fazem coisas que ímpios não fazem. Existem empresários crentes que sonegam impostos, que não pagam os direitos aos seus funcionários devidos previstos em lei. Não sabem disso? Existem pessoas crentes que são mentirosas. Existem crentes que guardam vida alheia. E, inclusive, muitas pessoas no mundo têm essa ideia de que os crentes gostam de vida alheia. Como será que surgiu essa má fama que, lamentavelmente, repousa entre nós? Existem crentes maliciosos, maldosos. Então, todos nós carregamos essa semente adâmica, inclinada para o pecado, se nós não aprendermos a disciplinar e isso, a mortificar, como a Bíblia diz, mortificai em vós a vossa natureza terrena, nós seremos dominados por isso e deixaremos de conhecer a salvação por causa disso. Imaginem aqueles que não têm Cristo Jesus. Porque toda a raça humana nasceu já sentenciada à condenação por causa da herança de Adão. A partir do momento que o primeiro casal pecou, perderam, foram destituídos da glória de Deus a partir dali. Então toda a descendência que vem de Adão, ela vem contaminada por essa natureza. Então, meus amados, é aqui que está o esplendor da missão do Senhor Jesus. É que se o Filho de Deus não tivesse vindo à terra, subindo naquela cruz, não tinha salvação para ninguém. Todo mundo ia direto para o inferno. Mas graças a Deus, que aquilo que está escrito aqui é uma escura realidade. Em Adão todo mundo morre, mas em Jesus todo mundo vive. Se nós nascemos condenados, isso não significa que nós temos que morrer condenados. Nessa linha do tempo, existe a possibilidade de termos um encontro com o Salvador. E a partir daí, nosso destino se modifica. Então, irmãos, mais uma vez a Bíblia está falando com clareza aqui que a finalidade do Evangelho é ganhar almas. Assim como o objetivo do diabo é matar almas, a finalidade do Evangelho, portanto, da igreja, tem que ser ganhar almas. Esse tem que ser o nosso DNA. Uma igreja não pode ser conhecida por outras coisas. Não pode repousar sobre nós nenhum tipo de rótulo que não seja esse. Por isso eu gosto tanto da frase que vocês escolheram aqui, né? Uma família anunciando a salvação. Na busca. Essa é a finalidade de Deus. Anunciar a salvação. E se ela for uma família, melhor ainda. Porque fomos todos chamados para ser um corpo, e, portanto, uma família. Amém? Então, a vontade de Deus, meus irmãos, é que todo mundo seja salvo. E para isso acontecer, a gente tem que levantar a cadeira do nosso comodismo e nós temos que nos colocar à disposição do Espírito Santo para sermos instrumentos de Deus no cumprimento dessa missão. Meus irmãos, eu disponibilizei no grupo da igreja a folha com toda a diretriz do que nós estamos ministrando hoje aqui. Então, os irmãos depois podem acompanhar, podem imprimir, podem ficar à vontade. Aqui nós temos a visão de Deus para todas as nações e povos. Vou fazer aqui uma breve leitura. A Bíblia nos revela a visão de Deus para todas as nações e povos, demonstrando o seu amor e o desejo de alcançar a todos,
Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, vemos que Deus tem um plano abrangente e inclusivo para a salvação da humanidade. No Antigo Testamento, encontramos várias passagens que mostram a visão de Deus para as nações. Por exemplo, no livro de Isaías, lá em Isaías capítulo 2, versículo 2, está escrito assim, ó: e todas as nações se congregarão em Jerusalém, e o povo se reunirá ali para adorar ao Senhor. Amém? Isso é Velho Testamento. Veja os irmãos que desde lá, essa já era a finalidade do Senhor. Isso revela o desejo de Deus de que todas as nações conheçam e adorem a Ele. Além disso, na promessa feita a Abraão, Deus declara: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Isso está em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Então, o propósito de Deus, quando Ele chamou Abraão, foi que, através do ministério de Abraão, o mundo inteiro fosse salvo. Deus levantou uma nação para si, Israel. Mas isso não quer dizer que Deus queria que apenas Israel fosse salvo. Israel seria o ponto de partida, Israel seria o time de Deus. Hoje a gente estava conversando isso aqui com os irmãos do Ministério de Missões. Os irmãos não acham que Jesus sozinho poderia fazer o que ele fez? O que vocês acham? Ô Gabriel, tudo que Jesus fez, pense bem no ministério dele. Se os apóstolos não existissem, ele conseguiria fazer? Sim ou não? Eu acredito que, dada a incredulidade do povo, ele poderia sim, com poder, excelência sim, através dos milagres, através daquilo que ele foi incumbido, né? Mas a gente, como ser humano, muitas das vezes a gente tende a olhar as coisas, acaba sendo como Tomé, né? Um dos apóstolos. A gente acaba olhando e muitas das vezes a gente não acredita naquilo que a gente está olhando. Às vezes a gente, como ser humano, a gente tem um pouco daquela incredulidade. É verdade. Mas, vejam bem, vamos imaginar que não existissem os apóstolos. Nenhum deles. Jesus nunca tivesse chamado os apóstolos. Bom, Jason, isso mudava alguma coisa? O que você acha? Uma pergunta. E acredito que não, mas Ele tinha poder, não tinha mortos. Jesus, por exemplo, ressuscitou mortos. Jesus ressuscitou Lázaro. Se os apóstolos não existissem, ele não poderia ter ressuscitado Lázaro do mesmo jeito? Sim. Não é verdade? E assim, qualquer outra grande obra que ele fez, faria sem os apóstolos. Então, por que Jesus tinha que convocar aqueles 12 homens para dar? Meus irmãos, nada daquilo que Jesus fez foi acidental. Há um propósito para tudo que o Senhor faz. Soares. pastor, eu acredito que ele poderia fazer, mas os anjos queriam fazer, mas ele não. Nós fazer os filhos de Deus. Né? Essa obrigação que era, o anjo pediu para ele pregar, mas não foi dada essa oportunidade para ele. Por isso que ele veio até essa oportunidade, por discípulo dele, a qual ele escolheu, que foi essa nação reunida para celebrar, evangelizar a nação, através do discípulo. Porque a missão é para os anjos. Deus queria fazer essa missão. Mas foi dada para nós. Amém. Os anjos pediram, né? Sabe, irmãos, Deus quer ter um time. Ele só começou o ministério depois que ele formou um time. Primeiro ele foi chamado um por um. Fechou o time, agora eu vou começar meu ministério. Aí ele foi ser batizado no Rio Jordão. E aí veio a sua primeira grande realização miraculosa, que foi a transformação da água em vinho lá no casamento em Caná da Galileia. Dali para frente, sinais e prodígios se multiplicaram sobre a vida do Senhor. Mas aí o time já estava formado. Essa é a forma de Deus trabalhar. Assim foi desde a antiguidade. Ele primeiro formou um povo para ele, o povo de Israel. Levantou Abraão e disse: olha, em ti eu vou formar uma nação. Agora, essa nação vai abençoar o mundo todo. É assim que Deus trabalha, irmãos. Deus trabalha conosco. Deus não trabalha sozinho. Deus não vai em busca do perdido. É a igreja que vai. E, através da igreja, ele está indo. Nós somos o time de Deus. Quem é o time de Deus aqui? Amém? Precisamos compreender isso. Essa é a visão
como o nosso Deus trabalha. Então não existe essa história de que, não, isso ainda não é um ministério. É a irmã Leila que foi chamada para pregar o evangelho, não fui eu. Todo mundo é missionário na igreja do Senhor. Todo mundo é pregador do evangelho na igreja do Senhor. Todos nós recebemos de Deus a incumbência de sermos multiplicadores da salvação. Todos nós. Meus irmãos, eu me lembro, meu tempo de jovem, outro dia, né? Às vezes a gente surgia um campeonato, vai ter um campeonato, aí nós temos que formar um time, com 15, com 20, tem que ter 20, aí exigia-se lá nas regras, tinha que ter 20 inscritos. Aí, rapaz, e agora? A gente só tem 7, 8, aí. Em menos de um dia eu arrumava todo mundo. Menos de um dia eu conseguia. Vocês sabem, o ímpio, viu, irmão João? O camarada, ele planeja no coração, vai assaltar um banco. Mas ele sabe que sozinho ele não assalta um banco. Ele vai precisar formar um time de criminosos. Às vezes, a gente tem visto aí esses assaltos que têm acontecido, às vezes tem 30, 40. Esses camaradas encontram gente disposta a isso, mas encontra. Pode ser a prática mais cruel que for, pode ser o pecado mais horrendo que for, as pessoas conseguem encontrar parceiros. Elas conseguem encontrar gente disposta a bancar o projeto dela. E a gente não consegue ganhar uma gente. Às vezes a gente está 5 anos na igreja, nenhum. 10 anos na igreja, nenhum. Não consegue. A gente não tem esse sentimento. A gente não tem no nosso DNA essa febre interna. Eu tenho que conduzir pessoas ao meu Senhor. Eu preciso ser um agente de reprodução da evangelho. Os irmãos já pensaram? Nós estamos 100 pessoas aqui nesse evento. Se dentro de um ano, uma única pessoa a gente trouxesse os pés do Senhor, já era coisa, já não cabia mais. E se esse processo fosse acontecendo de maneira cíclica e interminável, que é como deve ser, essa cidade já estava aos pés do Senhor. Amém. Então, muitas vezes, meus irmãos, essa estagnação do Evangelho é fruto da nossa falta de visão do que significa servir a Deus. Deus formou um time, é através desse time que Ele pretende cumprir a sua vontade na face da terra. A visão do Senhor é essa, sou eu que tenho que me colocar à disposição dele. Ele vai ganhar vidas se eu for em busca dessas vidas. Não posso descansar. Descanso é lá na glória. Não é aqui, irmãos. Aqui é o lugar do trabalho. A palavra de Deus diz trabalhar enquanto é dia, porque virá noite. Não poderão mais trabalhar. Então, o dia é agora. É o que a Bíblia chama de ano aceitável do Senhor. Temos que ter pressa, meus irmãos. A pregação do Evangelho tem pressa. Temos que nos mobilizar, temos que nos prontificar a estarmos unidos nesse propósito, nesse objetivo. Porque é assim que o nosso Deus trabalha. Amém? Amém. Ele levantou Abraão para que através de Abraão o mundo todo fosse abençoado. E quando ele veio ao mundo, ele formou uma equipe de apóstolos. E esses apóstolos, depois que o Senhor Jesus foi elevado aos céus, eles se espalharam por conta da perseguição romana. E por onde eles foram, eles começaram a implantar a igreja do Senhor. E aí o evangelho se multiplicou, e hoje aqui em Alcântara tem crente, graças ao que aconteceu lá atrás. Amém? Amém. Então esse processo não pode parar. Não pode parar. Quantos povoados nós temos aqui nesse município? Centenas de povoados, nós temos que ir em todos eles. Nós temos que ir em todos eles, meus irmãos. Nem que a gente abra uma portinha, mas ali está. Olha, aqui tem alguém, aqui tem um profeta de Deus, aqui tem uma profeta de Deus anunciando o evangelho do Senhor. A Bíblia diz: venham, vocês que têm sede, venham e bebam. A vontade é de cada um, mas a gente tem que oferecer água da vida para saciar a sede das pessoas. É preciso haver uma fonte de água da vida jorrando na comunidade. E essa fonte sou eu, é você, é a igreja do Senhor, pregando o evangelho.
e sendo reconhecidos como representantes de Deus nessa terra. Amém? Amém. Em sua carta aos Gálatas, continuando aqui, está escrito: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque em Cristo são todos Jesus uma única coisa. Essa passagem ressalta que em Cristo não há distinção entre as pessoas e todos têm acesso à salvação. Amém? Deus quer salvação de branco, Deus quer salvação de negro, Deus quer salvação de mulher, Deus quer salvação de homem. Se você é homossexual, está me assistindo, Deus quer a tua salvação. Deus quer a salvação de todas as pessoas, de todos os seres humanos, não interessa, não importa. A igreja do Senhor não tem restrições para ninguém. Venham todos e bebam da água da vida. Essa é a vontade do Senhor, esse é o projeto do nosso Deus. Amém? Essa passagem, portanto, ressalta que não há nenhuma distinção. E além disso, no Apocalipse, temos uma visão gloriosa no futuro, quando João escreve: depois disso eu olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e de todas as línguas, em pé diante do trono do Cordeiro. Apocalipse 7:9. Amém? Resultado da obra missionária. Todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações terão representantes na glória. Ninguém vai ficar de fora, irmãos. Deus quer alcançar toda a raça humana. Não importa onde as pessoas estejam. Quando, há mais ou menos uns 8 anos, eu cheguei na região da Baixada, falava para mim assim: pastor, tem aqui mais ou menos umas 7 igrejas sem pastor. Aí nós queríamos que o senhor visitasse essas igrejas e aí o senhor analisasse qual é aquela que o senhor acha que se encaixa melhor com a sua visão e lá o senhor pudesse ficar. Aí eu me lembro que eu fiz a pergunta assim para eles: qual é a que ninguém quer ir? Aí me disseram, uma lá que já estava lá mais ou menos uns 1000 anos, ninguém para lá. Eu disse: pô, eu quero lá no Quero. E sofri as amarelas lá. Ela foi bom. Foi lá que eu fiquei 7 meses sem ver minha família. E vi coisas incríveis naquele lugar. Sofri bastante, verdade. Mas, você sabe, ali, um dia como o de hoje, nós fazemos culto de doutrina, a rua ficava cheia de gente. A igreja é grande lá. Mas os cultos de domingo a gente fazia na rua, porque não cabia dentro da igreja. Quando a gente dizia, eu falava assim para eles: irmãos, nós vamos fazer um culto, dizia o nome lá do povoado que a gente ia, e a gente pedia emprestado para caminhão, o pessoal lá da comunidade, lá do povoado, aparecia 3, 4 caminhões no sócio. Aí não cabia. Eu olhava aquilo ali, eu me lembro que a primeira vez que eu vi aquilo, eu chorei de emoção, eu nunca tinha visto essas coisas na minha vida. Eu vi em São Luís, a mesa farta, o povo está desprezando. Onde a mesa está farta, as pessoas desprezam, né? Tem gente procurando comida no lixo, que não tem que comer. Outros estão com a mesa farta. Eu venho disso. Procure mais São Luís, onde é que tem um culto de rua. Por que os irmãos acham que eu quis sair dali? Eu quero fazer a obra de Deus, irmãos. Aí eu fui para aquele lugar e eu vi aquele povo, mulheres e crianças no colo, subindo em carroceria de caminhão, abarrotado de gente, sem conforto nenhum, ninguém exigindo nada. Às vezes a gente voltava uma passagem e era mais que chegava, do mais humilde ao mais abastado. Tinha uns que tinham um pouco de recurso e diziam: pastor, está aqui, ó, passagem de 10. Eu vou pagar de 10. Aí o senhor dizia: tem uns 10 que eu estou levando. Ela arrastava, ficava um. A gente enchia 2, 3 caminhões para ir para esses povoados para pegar evangelho. Coisa maravilhosa. Isso é o Evangelho. Amém? Isso é o Evangelho. Precisamos voltar para essa realidade. Isso é o que Deus quer que aconteça entre nós, no nosso meio. Precisamos entender que a vontade de Deus é que todo povo, toda tribo, toda língua, toda nação precisa conhecer o Evangelho. Então tem lugar que é difícil, tem lugar que ninguém quer ir, porque não tem conforto, porque não tem retorno financeiro, tem glamour. Você nunca vai ficar famoso através daquilo ali. E não há visibilidade, não há prosperidade, mas a fidelidade ao Senhor e há uma recompensa, há uma coroa preparada
para aqueles que seguem nessa direção. Essa é a visão, meus irmãos, que mostra a redenção de Deus. Ela abrange todo o trono do Cordeiro, ela abrange todos os povos e línguas, forma uma comunidade diversa, porém unida. Em resumo, a visão de Deus para todas as nações e povos é a redenção, é a salvação. Deus quer que todos sejam salvos, reconciliados em Cristo Jesus. Ele deseja que todos conheçam a sua verdade, que experimentem o seu amor, que desfrutem da comunhão com Ele. E a sua visão transcende fronteiras humanas, abraça a diversidade e reúne pessoas de todas as origens em uma única família espiritual. Amém? Essa é a visão de Deus para todas as nações e para todos os povos. Não há nenhuma distinção. Ninguém fica de fora. Na festa convocada pelo Senhor, todos são convidados. Amém? Amém. Agora, qual é o mandato específico de Deus para a sua igreja? Tem um texto áureo que fala disso, está lá em Mateus. Vamos abrir em Mateus 28. Mas são dois textos que nós vamos ver que nos ensinam qual é o mandado áureo, oficial, que o Senhor Jesus nos deu a respeito da obra missionária. Mateus capítulo 28, versículo de número 19. Qualquer um dos irmãos pode ler. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Vocês não sabem que existe aqui uma certa discussão no meio teológico, né? Eu tenho várias versões de Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia em diferentes versões. E a versão que eu particularmente mais gosto é a King James, Rei James. É uma versão muito antiga. Ela foi produzida pelos anglicanos assim que eles romperam com o catolicismo. E é uma versão extraordinária porque ela me parece mais fiel aos originais. Na versão King James, o texto não está como está aqui na nossa, que fala, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na versão King James, está escrito assim, indo fazei discípulos de todas as nações, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os irmãos conseguem perceber a sutileza que é a diferença? Eu dizer assim, portanto, ide e pregar o Evangelho é uma coisa. Mas eu dizer assim, indo pregar o Evangelho é outra coisa. Ide é uma coisa, indo é outra coisa. Quem consegue perceber a diferença, a distinção que há nisso aí? Mas, Pedro, a senhora que é a nossa catedrática, professora, pode ficar. Ide é uma ordenança direta, vai, como se fosse vai. E indo é constante, é como você mantém, todo o tempo. Muito bem. Aplausos para a nossa professora. Exatamente. Se eu digo, ide, você diz, olha, vão e preguem o Evangelho. Eu estou colocando aqui uma situação que impõe uma possibilidade de acontecer e não acontecer. Porque uma ordem ela pode ser obedecida ou desobedecida. Certo? Olha, vão, irmãos, é o seguinte, vão até o hospital e preguem o Evangelho. Alguns não, outros não vão. Lógico, é uma possibilidade, tanto de uma coisa como de outra. Agora, quando a palavra de Deus diz assim, indo, ela está dizendo o seguinte, que com a própria vida, você já deve estar pregando. Indo, pregue no Evangelho. Não é você vai pregar o Evangelho, é indo, vamos pregar o Evangelho. É um estilo de vida. Enquanto vocês estão vivendo, pregue o Evangelho. Olha, eu vou para o trabalho, pregue o Evangelho. Eu vou visitar a minha mãe, pregue o Evangelho. Vou para a escola hoje, pregue lá. Leve o seu campo missionário. Indo, pregue o Evangelho. É isso que está escrito nos originais. Essa seria a melhor tradução. Portanto, indo, preguem o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Extraordinário isso. Por isso que eu digo, e vou reiterar aqui mais uma vez, não é uma questão de dom, de ministério. Eu não preciso ser separado para isso. Isso aqui é para toda a igreja. Indo, preguem o Evangelho.
onde vocês estiverem, na caminhada, na andança de vocês. Amém? Amém. Através desses textos eu tenho mais um, que é Atos capítulo 1, versículo 8, vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, quem encontrar pode ler, por favor. Atos 1, 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Amém? Amém. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Quem é que tem o Espírito Santo de Deus? Levante a mão, deixa eu saber. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos a Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo. A gente tem algumas diferenças de interpretação, né, sobre a questão do Espírito Santo. Alguns irmãos creem em batismo do Espírito Santo como sendo uma experiência extra, uma experiência posterior à salvação. Nós batistas, particularmente, cremos que você já é batizado com o Espírito Santo quando você aceita Jesus. Você é selado com o Espírito e você já recebe o batismo do Espírito da vida. Portanto, a Bíblia diz que nós receberíamos poder no momento em que o Espírito Santo de Deus viesse a fazer a habitação em nós. Então esse poder já está na sua vida. Já reside na sua vida. De acordo com a palavra de Deus, há poder em você. Como isso se expressa, pastor? Sai no campo para fazer a obra de Deus, você vai ver. Se propõe a ser um instrumento na mão de Deus, você vai ver esse poder aqui acontecer. Você vai ver situações que você jamais imaginaria ser possível. Você vai ser capaz de falar coisas que você acha que você não tinha essa capacidade de falar. Você vai estender a sua mão e orar para as pessoas e você vai ver Deus honrando esse gesto. Você vai ver coisas acontecendo, porque o poder de Deus está sobre a sua igreja. O poder de Deus repousa sobre aqueles que são a habitação do Espírito Santo. Só que, meus irmãos, já aprendemos ainda há pouco que o Filho do Homem veio ao mundo para salvar o que estava perdido. Então esse poder, ele não nos foi dado para que a gente viva de ostentação espiritual. Algumas pessoas falam em poder do Espírito Santo apenas para que isso seja uma espécie de rótulo que eles coloquem num estágio superior, como se fossem mais santos, mais crentes, do que outros que supostamente não têm o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo vem sobre a igreja com um objetivo, e o objetivo está escrito aqui. O objetivo, meus irmãos, é para que nós sejamos testemunhas. Testemunhas. O que faz uma testemunha? Na série? Em Efésios 1, 3, ele nos garante, né? Que nós temos o Espírito Santo, diz assim. No qual também vós tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também que fostes selados pelo Espírito Santo da promessa. Bem, obrigado. Eu vou pedir uma salva de palmas da Célia. Ela tem uma ótima referência bíblica, confirmando aquilo que eu falei para os irmãos há pouco. Aceitamos a Jesus, somos selados com o Espírito Santo. Esse é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Então esse poder, ele já está sobre nós. Agora, o poder não é, meus irmãos, um dom da parte de Deus para qualquer outro objetivo que não o da pregação do Evangelho. Porque aqui, em Atos 1:8, está escrito que nós recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo para sermos testemunhas. Para testemunhar. Aí eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. O que é uma testemunha? Vamos lá. O que é uma testemunha? Pense num processo jurídico. Está sendo julgada uma pessoa. Vamos ouvir a testemunha. Romário. O que é isso? Qual é a atribuição que ele terá? Num júri sendo testemunha. Ele terá que vir à frente e falar o que ele sabe, né? O que ele viu, o que ele ouviu, o que ele pode verdadeiramente atestar que é verdade. Ele está colocando a reputação dele, inclusive. O que vocês estão comentando aí?
ele pode, ele está colocando a sua reputação em torno daquela afirmação. Olha, eu asseguro que aconteceu isso, isso e aquilo. Eu vi, eu presenciei. Eu sou uma testemunha. Ele faz um juramento em cima da Bíblia. Né? Então a palavra de Deus diz que nós recebemos o Espírito Santo de Deus e o poder do Espírito Santo de Deus para sermos testemunhas. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Eu nunca fiz curso de evangelismo. Eu fico todo nervoso na hora de pregar. Eu fico todo me tremendo, estou gelado na hora de pregar. Pastor, eu gostaria de compartilhar uma experiência sobre o evangelismo. Amém. Quando eu estava ainda novo, convertido na igreja, e reuniu eu e os colegas meus e fomos visitar um irmão que estava associado aqui da igreja, né? E a gente não tinha esse conhecimento de como seria essa abordagem. Aí, inclusive, nós não tínhamos nem o endereço, o ponto X do irmão, né? Aí eu cheguei e olhei assim, eu disse assim para ele assim, irmão, o senhor conhece o tal de Pedro que mora aqui no Anel do Contorno? Tal de Pedro. Tal de Pedro. Aí ele ficou me olhando assim, ele disse assim, mas o porquê do tal de Pedro? O que vocês estão à procura dele? Ele disse, não, é porque nós somos lá da Igreja Batista e nós íamos atrás dele, que a gente soube que ele está desviado da igreja. Aí ele ficou me olhando assim e ele disse, o Pedro que o senhor está procurando sou eu. E até hoje, quando ele me olha, ele é vigia aqui do hospital, ele tem um apelido do Chico. Aí ele me olha e disse, ei, tu conhece o tal de Pedro? Não é sério. Não, como você tem isso? O irmão Daniel está falando, tem muito a ver com o que a gente falou na nossa primeira aula, que todo trabalho requer estratégia, né? A gente precisa se preparar. Não é diferente no reino de Deus. Porém, irmãos, eu estava falando aqui há pouco com os irmãos, que tem alguns irmãos que ficam nervosos e preocupados com a oportunidade de pregar o Evangelho. Mas aqui em Atos 1:8 está dizendo que nós somos testemunhas. E nós já aprendemos o que uma testemunha faz. Uma testemunha apenas tem que falar do que ela viu e ouviu. É isso. O que foi que Jesus fez na tua vida? Todos nós temos uma história para contar, meus irmãos. Todos nós sabemos o que ele fez conosco. E esse é o verdadeiro evangelismo. Olha, eu não sei a Bíblia decorada. Eu provavelmente aqui não vou conseguir ler muitos versículos para você. Não sei falar bonito. Mas eu sei quem eu era e eu sei o que Jesus fez na minha vida. E eu sei o que ele fez na minha vida e pode fazer na tua. Porque ele não me ama mais do que ele ama você. Porque ele subiu na cruz por mim, verdade. Mas subiu por ti. Isso é evangelizou. Amém? Testemunha. Fomos chamados para testemunhar. Existem 3 aspectos, irmãos, que eu gostaria para a gente finalizar. 4 aspectos, perdão, que dissecam de maneira clara qual é o mandato de Deus para a igreja aqui na terra. Primeiro é fazer discípulos. A missão da igreja é levar pessoas a ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus e ensiná-las a segui-lo. Esse é o papel da igreja. Nós temos que ensinar pessoas a seguir a Jesus. Meus irmãos, quem sabe aqui o que é um discípulo? Mano Nova sabe. O que é um discípulo, irmão? Não. Segue as ordens, segue o desejo, segue o ensinamento do seu líder. Alguém que segue as ordens e os ensinamentos do seu líder. Amém? Tem algum professor aqui? Nós, quem é professor aqui? Só tem professor. Só filho. Não tem mais. Precisa levantar. Aí mandou a tentativa com Moisés. Alguém tem que dar conta. Arão. E o Una no cara com ela ali. Vamos lá. Eu não sei se os professores que aqui estão sabem, mas os seus alunos são discípulos. São discípulos. O Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele era chamado de Rabi. Rabi. Rabi é uma expressão judaica que significa mestre. Mestre significa professor. Discípulo é aluno.
A palavra de Deus diz que nós temos que fazer discípulos. Nós temos que fazer de maneira alunos. Nós temos que ensinar. Isso mostra que o Evangelho ele tem que ser repassado com características pedagógicas. É ensinamento, é professoral. Os irmãos entendem? Meus irmãos, quando a gente passa a entender a palavra de Deus, a gente passa a entender muitas outras coisas por consequência. Porque até o nosso conceito de culto muda. O que está acontecendo hoje aqui é um culto. É um culto. A gente podia estar fazendo mil loucuras aqui. E as pessoas disseram, o culto foi uma bênção. Teve um irmão que caiu até de cabeça hoje. Foi uma bênção. Eu já fui pregar em uma igreja outro dia. Faz tempo isso, mas aconteceu. E aí, antes de me passarem a palavra, agora nós vamos chamar os ministérios, aí sabe o nome, né? O nome é hebraico. Aí entrou lá uns tudo vestido de preto, com a cara pintada de branco. Tudo, né? Fazer aquelas pantomimas, aquelas coreografias e tal, para entrar, tudo vestido de preto, com a cara pintada de branco. Aí ficou aqui um do lado do outro. Quando pensei que não, um começou a subir um ombro do outro. Aí ficou aquela coisa, formado tipo uma pirâmide, um subindo no outro. Eu passei aquele tempo todo de uma fila, que alguém caiu ali e quebrou o pescoço. Em pleno culto. Eu pergunto para os irmãos, isso é culto? Não, tudo bem, estava tocando uma música evangélica no fundo, aquela coisa toda, fazendo todas aquelas representações, enfim, mas isso não é culto. Culto é isso aqui. Louvamos ao Senhor, oramos ao Senhor e estamos sendo alimentados pelo Senhor. Isso é culto. A palavra de Deus diz que nós temos que fazer discípulos. Ela não diz que nós temos que fazer plateias. A palavra de Deus diz que a igreja é lugar de ensino, não diz que a igreja é lugar de espetáculo. A palavra de Deus diz que pastores e líderes são professores, não diz que eles são animadores do auditório. Quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós aprendemos a cultuar o Senhor da maneira correta. Amém? A igreja, ela é chamada, com base nesses dois textos que nós acabamos de ler, primeiramente, a fazer discípulos. Nós temos que ensinar as pessoas a seguir a Jesus. Se alguém olhar subindo na costa de alguém, isso não vai ensinar essa pessoa a seguir Jesus. Se eu cair aqui de cabeça no chão, isso não vai ensinar ninguém a seguir a Jesus. Amém? O irmão Jean é um belo guitarrista. Né? Belo no sentido figurado. Só é uma carinha de escola do inimigo, não tinha os óbvios, né? Amém. Mas ele poderia chegar aqui, dada o seu grande talento, e fazer um belíssimo som de guitarra para o nosso deleite. Quem gosta de guitarra, ia ficar felicíssimo. E o talento dele precisa ser reconhecido, mas isso não é culto. Isso não é culto. Amém? Amém. Precisamos entender que o objetivo é fazer com que as pessoas sejam alunos de Deus, alunos do Evangelho, aprender a seguir ao Senhor Jesus. Então, por isso que eu perguntei quem é professor aqui, porque o professor, o Ronaldinho é um grande professor, grande também no sentido metafórico, ele sabe que transmitir conhecimento, irmão, não é simplesmente você jogar ensinamentos a esmo para aquelas pessoas que estão ali sobre a sua tutela. Existe toda uma estratégia por trás disso. Existe todo um processo pedagógico por trás disso. Você precisa criar meios para que essa aprendizagem ela seja qualificada, elas são perfeitas. O seu aluno precisa de fato aprender. Então não é diferente do reino de Deus, irmãos. Nós temos que discipular as pessoas. Eu vejo com muita tristeza, muitas igrejas que eu pastoreei, aconteceu um fenômeno interessante. A Bíblia diz que só existe um batismo. E nós, batistas, só batizamos as pessoas no batismo. Mas eu encontro muitas pessoas que chegam para mim e dizem, pastor, me batiza de novo. Principalmente quando eu começo a organizar, porque vocês vão ver quando eu organizar um batismo aqui. Batismo que eu organizo é um evento. É um evento. Aí os irmãos falam assim, meu Deus, não foi assim meu batismo. Eu queria ser batizado desse jeito aí. Aí eu procuro, pastor, me batiza de novo. Aí eu digo, mas como é que eu vou te batizar se você já é batizado? Aí as pessoas me confessam que nunca foram discipuladas, que nunca tiveram um acompanhamento pastoral, que elas não aprenderam o que significa descer das águas, qual é a representação disso, qual o significado disso na vida do crente. Por que a palavra de Deus diz
que aquele que crê e for batizado será salvo. Por que o batismo é uma ordenança municipal? Eu vi agora, teve um vídeo do pastor, acho que é o pastor Moisés, que é do Voz da Verdade, ele batizando as irmãs de biquíni, literalmente de biquíni, ele de sunga. Ele batizando. Tá certo. Eu fiquei, entendi. Sabe? É ele que canta Voz da Verdade, ele mesmo, batizando as irmãs, descendo a piscina, literalmente de biquíni, roupa de praia, vizinho, né, e ele de sunga com o outro pastor de sunga, tá? E tem esse batismo do céu. Tomar no banho, né? Isso não é um batismo. Não é um batismo. Então vejo, irmãos, a necessidade da gente ensinar o povo, ensinar as pessoas que realmente representam seguir ao Senhor Jesus. O batismo, meus irmãos, é o segundo aspecto do mandato do Senhor Jesus. Se o primeiro é fazer discípulos, o segundo é batizar. E o batismo, ele é um ato simbólico. Ele representa a nossa identificação com Cristo e a nossa entrada na comunidade dos crentes. O batismo, na realidade, ele é um símbolo de morte. Morte mesmo. Eu faço questão de enfatizar isso quando eu levo alguém a ser batizado. Olha, entenda que você vai morrer agora. Vai acontecer um sepultamento aqui. No momento em que eu recebo você nas águas, você vai estar morrendo. E quando eu te trouxer de volta, você está ressuscitando para uma nova vida em Cristo Jesus. E por que foi nas águas? Porque a água é símbolo de limpeza. Não é isso? Você toma banho para quê? Para ficar sujo? Não. Para eliminar a sujeira. Então, você está sendo batizado nas águas, porque ali naquelas águas está ficando toda imundície de pecado, tudo que desagrada a Deus, tudo que você tem carregado na sua vida, no seu coração, que não compete ao servo de Deus, vai ficar ali. E quem vai voltar dali é uma nova criatura, porque aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo. Isso é batismo. E temos que ensinar isso para a igreja do Senhor. Porque se eu não ensinar isso para a igreja, o irmão vai ser batizado e amanhã ele ainda está bebendo cerveja, ele está fumando cigarro, ele está indo na balada, ele está namorando com uma pessoa do mundo, ele está assistindo novela, inclusive aquelas que dizem que são bíblicas e não são bíblicas, coisa nenhuma. São piores do que as do mundo, porque usam a palavra de Deus e distorcem e colocam coisas que não estão na palavra de Deus. Isso é pecado gravíssimo. No Apocalipse diz que as pragas do Apocalipse vão recair sobre aqueles que tirarem ou acrescentarem alguma coisa na Bíblia. Por isso estou perguntando, pastor, posso ouvir música do Roberto Carlos, porque eu nunca entendeu o que é batismo. Nunca entendeu. Pastor, eu posso postar no meu Facebook, no meu Instagram, uma foto minha mordendo o dedo? Nunca entendeu o que significa nascer de novo. Nunca compreendeu. Então, por isso que o Evangelho, ele não é apenas você entregar um folheto de uma pessoa, é você ensiná-la a servir a Deus. Meus irmãos, nós temos crentes dentro da igreja batendo palma para ideologias diabólicas. Como é que pode isso? Como é que eu posso ser a favor do que a Bíblia é contra? Como é que eu posso corroborar, assinar embaixo de alguma coisa que a palavra de Deus diz que é pecado, que é condenável? Falta de conhecimento, falta de entendimento dessa. E a gente não pode descer as águas de qualquer maneira. Nós batistas somos chamados de batistas por causa do batismo. Porque para nós o batismo é esse momento de altíssima relevância na vida do cristão. Você só passa a fazer parte oficialmente da comunidade cristã depois que você é batizado. Pastor, se existe só o batismo, por que o batismo do Espírito Santo? Esse batismo aqui é uma referência ao batismo físico mesmo, batismo nas águas. Quando a Bíblia diz que só existe um batismo, ela está se referindo ao batismo nas águas, não ao batismo do Espírito Santo. É uma experiência espiritual. Marcos 16, aí Jesus disse, né, no decreto do discípulo, aí ele disse, e disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amém?
Quem crê e for batizado será salvo. Então vejam vocês que o batismo está aí nos itens. Tem que ter o batismo, é importância, né? Eu fiz uma visita com uma família há pouco tempo atrás, e aí me disseram, pastor, esse pessoal é crente, já está bastante tempo na igreja, mas não quer ser batizado, não. Eu digo, como é que pode isso? Mas um crente que não quer ser batizado é igual aqueles camaradas que ficam enrolando mulher em casa. É a mesma coisa. Por quê? A pessoa que não quer ser batizada, ele na verdade é aquela pessoa que ele pensa assim, não, se eu for batizado, aí eu não vou mais poder fazer. Pastor, a Juliette tem uma pergunta, ela vai tirar, por doutrina. Fica à vontade, Porque ela está na dúvida, então eu não vou tirar, porque eu não quero pastor, eu queria, mas ele está aí, não posso tirar. Nossa, o pastor eu vou tirar, porque vai tirar ele, né? Não vou perguntar não. Não, eu vou dizer. Ela está na dúvida, mas eu sei. Não, ela assim, por exemplo, ela disse que, por exemplo, tem um casal. Aí ela é crente e o cônjuge não é. Por exemplo assim, aí ela batiza. Não, deixa ela lá. Não pode, ela não deixou perguntar. Pergunta a senhora. Vou perguntar As suas palavras. assim, aqui um exemplo aqui na igreja, eu e França, né? Senhora. Eu sou casada com ele, na verdade eu não sou casada com ele, e de repente a gente vive muito bem, e aí eu decido me batizar. Não sou casada, eu batizo. E aí, porque assim tem uma contradição, tem que casar para batizar. Eu já vi casos batizando sem casar. Existe uma variação na forma de lidar com isso, conforme a visão que cada pastor tem. Eu respeito que não concorda comigo. Mas imaginemos que o seu esposo fosse crente. Imaginemos que ele fosse crente. E vocês decidissem que vocês não queriam casar, eu não batizar no mundo Deus. Pelo fato de serem crentes, conhecedores da palavra, entendem, e estão se recusando a cumprir algo que nós sabemos que faz parte do bom testemunho da igreja aqui na terra. Veja bem, eu quero deixar claro uma coisa para os irmãos aqui. Casamento não é folha de papel. Certo? Se só é casado quem tem certidão no casamento, então quem não tem certidão no nascimento nunca nasceu. Então, casamento, na verdade, é a vida a dois mesmo. Porém, nós casamos em cartório direitinho, porque nós somos crentes em Jesus e damos testemunho, nos submetemos às leis vigentes do nosso país. Isso é bom, é saudável e isso contribui para o nosso testemunho. Portanto, é correto que os pastores ensinem os irmãos a casar. Isso é correto. Perfeitamente. Porém, como você tem como seu companheiro, não é crente em Jesus, eu não posso me punir por causa dele. Porque vai santificar por ele, né? Falar isso pra mim. O oposto, ele é santificado por ela. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a senhora não está privada de absolutamente nada no reino de Deus por causa dele, porque não é culpa sua. Agora, se os dois fossem crentes, aí não podia. Esse mesmo testemunho que eu dei aqui, do lugar para onde eu fui pastorear, que ninguém queria ir, cheguei lá em Londres. 95% da igreja não ceava e não era batizada. Uma igreja imensa, com mais de 300 pessoas, ninguém ceava. Aí eu fiquei, o que acontece aqui nessa igreja? Eles disseram, não, pastor, porque os pastores que passaram aqui, eles não batizavam ninguém, e ninguém ceava porque não era batizado, porque esses irmãos ainda não são casados no papel. Aí eu fui conhecendo a história de cada um e fui descobrindo que muitos não casavam porque tinha um problema, a situação lá é a seguinte, é uma situação bastante confusa. É difícil você achar um casal normal. Normalmente você chega em um casal, já foi casado com 1, 2, com 3, aí tem filho com um monte de gente, é um emaranhado, que a gente tem que fazer uma investigação antes de tomar uma decisão. Se batiza. Então os pastores para simplificar dizem, eu não batizo, pronto, porque já resolveu o problema. Mas havia muitas situações, como eu percebi lá, que a questão era porque o marido não era crente, ou a esposa não era crente, não queria. Mas aquela pessoa que era crente de Jesus queria.
Então a gente não pode punir. Eu não vou punir um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, se um companheiro ou uma companheira não serve a Deus e não quer casar. Então essas pessoas podem ser batizadas e elas podem ser asas, sem nenhum tipo de problema. E eu saí batizando lá um monte de gente. Vamos Só lá. o meu caso aqui. É complicado também o seu caso? Eu vivi você, Ah, não. fazendo já 6 meses. E estava mais. 6 meses? 6 meses que. 6 meses. Meu divórcio. E está fazendo 17 anos que eu vivo com aquela mulher ali. Amém. E há 17 anos que eu não sei. Porque passou alguns pastores aqui e não podia batizar porque eu não estava casado com ela. Né? E dentro da situação que eu há muito tempo tenho estudado, rapaz, eu fiquei um pouco constrangido, porque eu vivo com ela agora. Ela, por mais que eu não saia do papel, mas eu sou casado com ele perante Deus. Então vamos oficializar dentro da lei que o senhor falou, né? Então isso me pediu há 17 anos de cear com um domingo, a vontade de cear, entendeu? Mas eu tenho possibilidade de cear com algumas questões, né, religiosas dentro da igreja. Entendeu? Eu queria saber do senhor se eu podia, eu queria conversar com o senhor a respeito. Eu podia ou não, até realizar o meu casamento particularmente. Eu preciso sentar com o senhor particularmente, a gente conversar sobre cada história e a partir daí eu vou uma posição. Ok? Glória a Deus. Meus irmãos, fazer discípulos, batizar. Também aprendemos aqui nesses versículos que a igreja tem que ensinar. A igreja é chamada para ensinar os nossos discípulos a obedecer a tudo que Jesus ordenou. Isso envolve transmitir os ensinamentos de Jesus, o estudo das Escrituras, o desenvolvimento de um caráter cristão e o equipamento dos discípulos para o serviço do reino de Deus. Amém? Quem é trazido pela igreja através do trabalho missionário tem que ser preparado dessa forma aqui. Tem que aprender sobre quem foi Jesus, o que Jesus ensinou. Precisa necessariamente aprender as Escrituras Sagradas. Precisa aprender sobre como funciona o caráter de um cristão. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre isso, que isso é algo que eu considero fundamental. O caráter do cristão. Vou falar uma coisa aqui, talvez vocês vão ficar escandalizados comigo, mas eu tenho que falar. Ninguém vai para o inferno por causa do pecado. Quem concorda comigo aqui? Só 2, 3. Ninguém vai para o inferno por causa do pecado. É a lei que faz a gente. Alguém concorda comigo aqui? Estou concordando, se eu perguntar por quê, vocês vão explicar por quê. Bom, eu disse isso numa reunião com pastores, e eles ficaram assim com o olho arregalado para mim, né? Mas eu fiz a seguinte pergunta para eles: bom, se o pecado vai nos jogar no inferno, então quem é que vai ser salvo? Então é o pecado. É a lei que faz a gente saber o pecado. E a Bíblia diz que nós não estamos mais sobre a lei. E quem fala isso não é eu, é Paulo. Quando ele vai para a escola dos discípulos, e aí ele diz lá, para Pedro que Pedro endureceu. Aí ele disse: então o sacrifício de Jesus foi vão? Exatamente. O senhor falou agora de Adão, né? Todos nós que nascemos numa natureza de Adão, todos nós pecamos. Então, quer dizer, e Adão? Não passava? Eu, pastor? E Adão não passava? Ele cometeu pecado. Ele morreu. E aí? Meus irmãos, eu sei que é natural que vocês tenham muitas curiosidades, mas a gente não pode sair da linha porque nós estamos morrendo aqui. Amém? Para não ficar o prejuízo do aprendizado original. Mas eu prometo que a gente vai falar desse assunto aí com mais propriedade. Que não entrarão no reino do céu. Os prostitutos, os homicidas, e aí vai. Os linguagens, os mentirosos. Mas aí ele Gálatas 5 diz sobre a obra da carne, sobre o espírito, que ele disse que nós não estamos mais na carne, a gente já está no espírito. Então a gente já nasceu com o novo reino, mas a gente começa mais cedo. Gálatas 5.
respondendo sobre essas dúvidas, né? A gente vê que aquele que morreu para o seu antigo eu, né? E nasceu em nova criatura através de aceitar Jesus Cristo. Eu vou já esclarecer isso, cara. Vou ter que Ali já fica o ponto crucial de que você não vive mais sobre a antiga lei. Você hoje vive sobre o sangue do Cordeiro. Então, eu acredito que através do Espírito Santo você vai tendo discernimento para saber identificar o que é errado e o que não é. E se você só persiste naquele erro, se realmente você for por livre e espontânea vontade. Muito bem. Deixa eu explicar para você, Antônio, o que eu quis dizer para também você não interpretar aqui dizer que você está falando para sempre aí. Então vamos lá esclarecer essa história, né? Eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu falei aqui há pouco, nós aprendemos que um dos aspectos do ensinamento que precisa ser passado no trabalho missionário é aquele que diz respeito à transformação do caráter cristão. O que vai jogar a gente no inferno é o caráter. É o caráter da pessoa. Não é o pecado. Porque pecador todo mundo é. Se o pecado fosse a razão definitiva da condenação, nenhum escapava. E aí a gente vai entrar aqui em vários aspectos. Aquele ladrão na cruz. A Bíblia chama ele de ladrão. Se a Bíblia chama ele de ladrão, ele é o quê? Ladrão. E transgrediu um dos mandamentos, né? Que é não roubarás. Transgrediu a lei. Era ladrão. E Jesus falou para ele o seguinte: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas ele teve tempo de descer aquela cruz e praticar alguma coisa virtuosa, irmão? Nadinha. A única coisa que tinha no currículo daquele homem era pecado. Ele só precisou se arrepender dos seus pecados. Caráter, humildade, arrependimento. Foi salvo. Aquele publicano, fariseu e um publicano. Aí o fariseu diz assim: mestre, ela se ajudou, porque eu não sou como este pecador. Aí foi descilando as suas virtudes. Aquele ali era um crente, frequentador de igreja, dava os dízimos, cumpria toda a lei. Aquele cara tinha que ficar salvo, porque o currículo dele era perfeito. O outro era tão cheio de pecado que a Bíblia diz que ele não teve coragem nem de olhar para Deus e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Jesus perguntou: quem vocês acham que voltou justificado? O pecador não condenou ele, condenou o outro, caráter. Vocês entendem isso? Davi, não podia ver mulher. Como é que aquele cara foi salvo? Já olharam o currículo de Davi que Davi praticou, irmãos? Como é que Davi foi salvo? Caráter. Crente tem que ter caráter. Crente tem que ser pessoa decente, honesta, direita, verdadeira. Crente não pode ser mentiroso. Crente não pode ter duas caras. De erra, a gente cai, mas a gente é sincero, a gente é honesto. A gente mente. Amém, irmãos? É isso que fala que as pessoas no inferno. Não é o pecado. O arrependimento verdadeiro, né? Exatamente. Diante do arrependimento sincero, mesmo a nossa condição pecaminosa não nos condena. A Bíblia diz que quem diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Mas aí esse mesmo texto diz: mas nós temos um advogado no céu, Jesus Cristo. Amém. Filho de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então temos que ensinar as pessoas a ter caráter. Aceitei Jesus, mudou meu caráter. Aí eu gostava muito de vida alheia, não pode mais. Eu era um enrolão, o maior do mundo, não pode mais. Não pode mais. Você me contava uma coisa, daqui a pouco a câmera todo mundo estava sabendo. Acabou isso aí. Acabou isso aí. Amém? Era uma pessoa que agredia os outros. A minha língua era uma espada. Acabou. Ou você se converte ou vai para o inferno. Não é porque você comete pecado. É o seu caráter. Mau caráter não entra no reino de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Amém. É pureza de coração que vai nos fazer ver a Deus. Não é currículo. O fariseu tinha um currículo, foi do inferno. O publicano era pecador, foi do céu, porque tinha caráter. Amém?
E por fim, meus irmãos, a missão começa entre nós, mas a sua finalidade é global e para todas as almas. O texto de Atos 1:8 disse que nós somos chamados para ser testemunhas, meus irmãos, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós somos chamados para pregar o Evangelho em Alcântara, no litoral central maranhense, no estado do Maranhão, no Brasil e no mundo. A visão da pregação do Evangelho é global, não pode ser apenas localizada, centralizada no que nós estamos. Amém? Temos que ser ousados, nós temos que olhar longe, nós temos que pensar grande, nós temos que pensar no mundo, porque Deus morreu pelo mundo. Jesus subiu na cruz pelo mundo inteiro. E é assim que a igreja também tem que fazer. Ah, pastor, agora eu entendi. Porque o senhor coloca o pessoal da mídia para filmar, para fazer culto online, porque o senhor vive colocando coisa na internet. Pois é, eu quero ganhar o mundo. Eu quero ganhar o mundo. Eu quero que o camarada que está lá na África do Sul veja isso daí, coloca o joelho dele no chão e diz: Senhor, eu quero me entregar para ti. Eu posso nunca saber e nem quero saber. Quem tem que saber é o Senhor. Mas todos os dias nós temos que fazer todas as coisas possíveis para que todas as pessoas, onde quer que elas estejam, sejam alcançadas pela Evangelho. Daqui a pouco nós vamos colocar uma web rádio, não é isso, irmão? Vamos colocar uma web rádio, vamos pregar o Evangelho através de uma rádio pela internet. O mundo todo vai nos ouvir. E assim a palavra de Deus está sendo pregada em Atos 1:8 vai ser uma realidade.